Paz do Senhor, Juventude de Cristo, vem pra cá porque está começando mais um Conectados na Lição. Muito bem, estamos de volta com mais um Conectados na Lição e estamos estudando nesse trimestre com a nossa revista Conectar Mais Jovem, livros históricos, e já queremos dar boas-vindas aos nossos convidados. Estou falando dele, o nosso teólogo, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e os representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Velter, seja muito bem-vinda, e representando os rapazes, eu estou falando deles, diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E a lição de número 7 traz o título Um Reino que se Dividiu. E já queremos fazer a primeira pergunta do dia para o nosso convidado, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo. Pastor, Salomão iniciou seu governo de maneira exemplar, buscando em Deus a sabedoria para o seu governo. Mas em um determinado momento do seu reinado, vemos um grande declínio desse personagem que chegou a escrever: melhor é o fim das coisas que os princípios delas. Qual foi o maior erro de Salomão, pastor? A paz do Senhor, Tianinha, Jennifer, Vitor, a paz do Senhor, e a paz do Senhor, você, meu irmão, minha irmã, Juventude de Cristo. Essa primeira pergunta, ela é uma pergunta grandinha, né? Então vamos resumir aqui ela, entender o seguinte: então qual foi o maior erro de Salomão? Fica até estranho a gente fazer essa reflexão de como uma pessoa que foi tão sábia, que recebeu a sabedoria de Deus, que orou, pediu a Deus a sabedoria, Deus deu a sabedoria, e teve uma vida tão conturbada que serviu ali de pedra de tropeço para a nação que vai, no final, acarretar com o cativeiro babilônico. A primeira coisa que a gente deve entender é o seguinte, que existe uma diferença entre conhecimento e informação. Então, aquele que tem muito conhecimento, ele tem o quê? Muita informação. Inteligência é a capacidade que você tem, né, da utilização dessa informação, e seja qualquer informação. A pessoa inteligente, ela não precisa ter muita informação, mas apenas a informação que ela tem, ela consegue manipular bem aquela informação. E sabedoria? A sabedoria está ligada diretamente ao quê? À utilização correta da própria experiência de vida. Até porque essa palavra sabedoria vem, no latim, né, vem de sabor, de experimentar. E aí, como que Salomão, mesmo sendo tão sábio, ele caiu? Simplesmente porque ele utilizou a sabedoria para o mal. A grande realidade é essa. E, tipo assim, é difícil até de entender isso, mas, mesmo sendo sábio, ele utilizou a sabedoria para o mal. E qual foi o mal esse? Primeiramente, são os casamentos mistos, até porque Salomão teve um harém gigantesco, de 1.000 mulheres e concubinas, ou seja, para ter uma mulher já é um gasto. Para ter duas, duplica esse gasto. Agora imagine, 1.000, ter um harém com 1.000 mulheres. Isso mostra também o quanto ele tinha de posses. Isso mostra a grandeza de Salomão, ter um harém com 1.000 mulheres e concubinas. E aí ele utiliza toda a sabedoria que Deus deu para ele para o quê? Para casamentos mistos e as suas muitas mulheres. E aí o que vai acontecer ele com tantas mulheres, de vez dele influenciar elas, que eram mulheres, né, que eram tudo casamentos arranjados para conseguir poder e luxo e poder aquisitivo, que é dinheiro, de vez dele influenciar essas mulheres, ele foi influenciado por elas de viver uma vida que infelizmente, no final, a gente vai ver lá em Eclesiastes, né? Aqui o texto até vai falar da pergunta, né? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então a gente vê que no fim ele vai dizer, né, que tudo é vaidade. É interessante que essa palavra vaidade, a melhor tradução não é vaidade. Porque essa palavra vaidade vem do hebraico, é hebel. Hebel significa ilusório.
significa passageiro. Quando ele diz que tudo é vaidade, está querendo dizer o seguinte, que tudo é passageiro na vida, que tudo é ilusório, né? Tudo passa. Essa palavra ela é da mesma raiz da fumaça, que você tenta tocar e você não consegue ver, é como correr atrás do vento. Né? Infelizmente, Salomão utilizou tudo aquilo que ele recebeu de Deus para o mal, para saciar a vontade da sua própria carne. Que possamos não utilizar aquilo que Deus nos deu dessa forma, de uma forma leviana, mas que possamos utilizar aquilo que Deus nos deu para o seu reino, para o seu propósito em nossas vidas, para abençoar a vida do próximo. Ok, pastor, e o que levou as tribos de Israel a se rebelarem e dividirem o reino unificado? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Na juventude de Cristo, o que levou as tribos de Israel a se rebelarem e dividirem o reino unificado? A gente já falou um pouquinho sobre Salomão. A gente sabe que Salomão, muito da sua vida luxuosa se deu através daquilo que Davi já tinha. Tem até um termo que diz, né? Davi só preparou a cama para Salomão deitar. Por quê? Porque Davi conseguiu vencer todos os seus vizinhos e colocou os seus vizinhos como tributários. Então os vizinhos, as outras nações, pagavam tributo a Israel. E Salomão também tinha estabelecido intendentes sobre todas as tribos. Então também existiam os impostos que eram cobrados ali para Salomão viver, né, naquele luxo, naquela pompa toda. Salomão gastou muito dinheiro com luxo e também com os cavalos do Egito, coisa que era proibido trazer os cavalos do Egito. Então estabeleceu vários quartéis de cavalaria, que era algo muito caro para se manter na antiguidade. E o que vai acontecer? Fora as mulheres que ele tinha também, que era um gasto monstruoso, o harém que ele tinha. E aí quando ele morre, quem vai assumir é quem? É o filho dele, Roboão. Só que Salomão, na verdade, teve um problema com um dos maiorais das tribos do norte, que era Jeroboão, que foi um dos intendentes de Salomão. E aí o que vai acontecer? Quando Salomão morre, Jeroboão volta para o cenário histórico e vai conversar lá com o Roboão, que era o filho de Salomão, que estava assumindo o reino. E aí ele chega e fala assim, o povo está bem chateado, né? Porque o imposto pesado. E aí ele chega para Roboão e fala o seguinte, e aí, rei, e agora, como é que fica? Vai diminuir os impostos, tal? O povo está querendo saber. E aí Roboão chega assim, tá bom, depois de um tempo aí eu vou te responder isso aí. E aí diz no texto bíblico que ele vai buscar inicialmente orientação com os anciões, sábios, que eram conselheiros do rei. E aí os sábios, o pessoal mais idoso, né, chega para ele e fala assim, não, faz o seguinte, faz isso mesmo, fala com ele que vai diminuir os impostos e tal, que tudo que você pedir ele vai fazer. Só que Roboão, garoto jovem, né, na plena juventude, não ficou satisfeito com a resposta dos mais velhos. E aí foi procurar o pessoal da mesma idade do que ele. E aí chegou, aí pessoal, né, a proposta foi essa, o que vocês me falam? E aí eles chegam para Roboão e falam assim, não, fala o seguinte, que o teu dedo mindinho era do tamanho do lombo do seu pai. E se seu pai feriu com açoites, eu vou ferir com um escorpião. E aí quando Jeroboão volta, né, ele fala aquilo que os companheiros dele, né, os amigos de infância, orientaram ele a falar, e ali Jeroboão vai fazer um cisma, ou seja, vai fazer uma racha no reino. E aí vai dividir, então aí começa o período do reino dividido, que são as 10 tribos do norte, que vão virar inimigos, e as 2 tribos do sul, que eram compostas por Judá e Benjamim no sul, e que foi governado pelos descendentes de Davi. Enquanto que o reino do sul vai ter vários, o reino do norte, desculpa, vai ter vários problemas em relação
ao governo até cair completamente ali em 722 diante do gigante assírio. Muito bem! E lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o PIL, Plano de Incentivo à Leitura, que são textos que vão integrar e agregar ainda mais os estudos da Palavra de Deus. E nós estamos recebendo aqui dos nossos estudos da editora Betel os nossos representantes da Juventude de Cristo. Eu estou falando dela, diaconisa Jennifer Belt, seja muito bem-vinda. E ele também representando os rapazes, o nosso querido diácono Vitor Rangel, seja muito bem-vindo. E já vou perguntar para ela, Jennifer, nossa diaconisa Jennifer, o que o PIL traz para a gente nessa semana? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O PIL dessa semana tem por tema humildade versus orgulho. A palavra de Deus, ela vem dizendo que o Senhor, ele tem prazer nos humildes, que muitas das vezes nós somos orgulhosos em algumas situações que nós vivenciamos. E o orgulhoso, ele quer fazer as coisas do seu jeito, não aceita conselho, não quer perdoar, acha que está sempre certo. Porém, o Senhor, ele se agrada dos humildes. Nós vemos aqui no PIL dessa semana que muitas das vezes nas coisas pequenas nós somos orgulhosos, queremos fazer as coisas do nosso jeito, da forma que nós imaginamos, mas que nós possamos pedir ajuda ao Senhor, que Ele nos ajude a nos submetermos à vontade dEle, porque o Senhor é Ele quem sabe o que é melhor para nós. E do que adianta nós sermos orgulhosos se nós não somos nada sem o Senhor? O apóstolo Paulo, ele disse, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Então que nós possamos nos submeter, é muito difícil, mas que nós possamos nos submeter, Senhor, se o Senhor quiser eu faço, se o Senhor quiser eu perdoo, Senhor, que seja do seu jeito e não do meu jeito. E pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber, segundo a Bíblia, qual é o perigo do orgulho e da altivez? Jennifer, obrigado pela pergunta. Nossa pergunta aí do PIL. Segundo a Bíblia, qual é o perigo do orgulho e da altivez? É interessante quando a gente fala sobre o orgulho, que nos remete inicialmente ao pecado de Satanás. Então, o pecado de Satanás foi o orgulho e a altivez. E a gente pergunta assim, se a gente parar para refletir, fala assim, o que deu na cabeça desse outrora querubim achar que poderia se igualar a Deus? O que passou na cabeça dele? Dele achar que poderia ser igual a Deus. Mas quando a gente faz essa pergunta, assim, teoricamente é uma coisa, algo louco, de pensar dessa forma. Mas é isso que o orgulho faz. O orgulho, ele cega. As pessoas ficam cegas por causa do orgulho. Seja uma coisa que ele tem, que ele faz muito bem, eu toco muito bem o meu instrumento, uma guitarra, eu canto muito bem, ou sou muito fera numa coisa que eu faço. Isso acaba gerando um orgulho, e o orgulho ele traz também a altivez. E qual é o problema do orgulho e da altivez? É que ele cega. Você se torna cego, achando, muitas vezes, que é melhor do que o outro. Enquanto que o que é o exercício da humildade? O exercício da humildade não é você ter complexo de inferioridade. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender isso. Ser humilde é ser uma pessoa que tem complexo de inferioridade. Não tem nada a ver. Ser humilde é reconhecer as suas limitações. E aí, como Paulo vai dizer, tratar o outro como maior do que nós, ou seja, é servir, ter uma vida de serviço. E o orgulho e a altivez, eles levam a uma vida de separação e ruína espiritual. Porque você
a queda, quando você vive uma coisa, se acha muito bom numa determinada coisa, você acaba o quê? Caindo, e a queda é uma queda muito grande. Por isso que a gente sempre tem que desenvolver a humildade, ouvir. Às vezes a gente tem... o que caracteriza o orgulho? Às vezes uma opinião que a gente às vezes é intransigente naquilo ali. Ah, não, minha opinião é essa. Porque não ouve as outras pessoas, não ouve os mais velhos, a liderança, porque sempre colocaram o seu posicionamento como o único correto. Isso é um sinal de orgulho, de altivez. Então, a gente tem que saber também o quê? Ouvir. Muitas pessoas querem ensinar, mas nunca passaram pelo banco para ouvir. Aquele que não está disposto a aprender não é capacitado para ensinar. E a vida é assim. A vida ela é feita por ciclos. Então há momentos da nossa vida, ciclos da nossa vida, que a gente tem que estar o que? Apenas nos alimentando. Vai haver um momento da nossa vida que Deus vai nos colocar de destaque. Mas mesmo assim, nós devemos saber que o agir e efetuar vem do Senhor. Uau, conectou? Lembrando a Juventude de Cristo que a editora Betel disponibiliza para ampliação ainda dos seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus, o nosso livro Subsídio do Trimestre, os livros históricos de sua mensagem para os dias atuais. E você poderá adquirir o seu exemplar em um desses telefones que está passando aqui na sua tela. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos um encontro marcado para mais um Conectados na Lição. Deus abençoe!